No dia 20 de agosto de 1966, um dos casos mais intrigantes e misteriosos da história criminal brasileira começou a se desenrolar no Morro do Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. 2 corpos foram encontrados lado a lado, em um cenário que parecia ter saído de um conto de ficção científica. As vítimas, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eles estavam deitados na grama, usando ternos impecáveis, capas impermeáveis e carregando estranhas máscaras de chumbo. Ao lado deles, anotações enigmáticas e uma cena sem sinais claros de violência física. Até hoje, o caso dos homens com máscaras de chumbo permanece um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil, cercado por teorias que vão do sobrenatural ao conspiratório. Miguel e Manuel eram técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. No dia 17 de agosto de 1966, eles partiram de casa dizendo que iam comprar materiais para o trabalho e resolver questões profissionais. Carregavam consigo uma quantia considerável de dinheiro, mas, curiosamente, não explicaram aos familiares o propósito específico da viagem. Eles embarcaram em um ônibus com destino a Niterói, e suas últimas horas foram relatadas por testemunhas que os viram comprando capas impermeáveis em uma loja local e consumindo água mineral em um bar próximo ao Morro do Vintém. O mistério começou com a descoberta de seus corpos por um jovem que passeava no morro. A cena era peculiar. Ambos estavam deitados de costas, com máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Essas máscaras, feitas de maneira rudimentar, eram usadas para proteger contra radiação, mas não havia sinais de equipamentos que justificassem sua utilização. Ao lado dos corpos, um caderno continha anotações enigmáticas que intrigam a polícia e o público em geral por décadas. Entre as frases registradas, lia-se o seguinte: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsulas, após efeito, proteger metais, aguardar sinal. A polícia enfrentou um desafio monumental ao tentar entender o que havia acontecido. Não havia sinais claros de luta ou violência física. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que dificultou a determinação exata da causa da morte. O exame toxicológico, realizado de forma limitada para os padrões da época, não encontrou substâncias tóxicas evidentes. A ausência de testemunhas diretas e a falta de pistas concretas transformaram o caso em um quebra-cabeça aparentemente insolúvel. Os investigadores exploraram diversas possibilidades. Uma delas era que Miguel e Manuel participavam de algum experimento envolvendo radiação ou fenômenos paranormais. Essa teoria era reforçada pelas máscaras de chumbo e pelas anotações crípticas, que sugeriam uma tentativa de contato com forças desconhecidas ou extraterrestres. Vale lembrar que na década de 1960, o interesse por discos voadores e contatos alienígenas estavam em alta, especialmente no Brasil, onde casos de avistamentos eram frequentemente relatados. Outra linha de investigação apontava para um possível envolvimento com um culto ou seita esotérica. Relatos indicavam que ambos os homens tinham interesse por temas espirituais e experimentos envolvendo energia e eletrônica. Porém, não foi encontrada nenhuma evidência concreta que conectasse as mortes a práticas ritualísticas. A hipótese mais pragmática era de que eles poderiam ter sido vítimas de um golpe ou envenenamento, talvez motivado por razões financeiras. Contudo, o dinheiro que carregavam não foi roubado e não havia sinais de violência ou coação. O caso parecia desafiar todas as explicações lógicas, deixando investigadores e a opinião pública perplexos.
Ao longo dos anos, o caso dos homens com máscaras de chumbo gerou inúmeras teorias. Algumas sugerem que Miguel e Manuel eram parte de um experimento secreto, possivelmente ligado a projetos militares ou científicos. Outras especulações envolvem o contato com extraterrestres, apontando para as máscaras de chumbo como uma forma de proteção contra a radiação alienígena. Para os entusiastas do paranormal, as anotações encontradas ao lado dos corpos são interpretadas como instruções para uma comunicação interdimensional. Há também quem acredite que os dois homens foram vítimas de sua própria ingenuidade. Fascinados por experimentos místicos e tecnológicos, eles podem ter seguido instruções incompletas ou mal compreendidas, levando a um acidente fatal. A ingestão das cápsulas mencionadas nas anotações poderia ter causado a morte, mas a ausência de resultados toxicológicos definitivos deixou essa possibilidade sem confirmação. O caso dos homens com máscaras de chumbo é mais do que um mistério criminal, é um relato das ansiedades e fascínios de uma época. A década de 1960 foi marcada por avanços tecnológicos, pela corrida espacial e pelo crescente interesse em fenômenos inexplicáveis. Aqui no Brasil, o caso ressoou profundamente, misturando o medo do desconhecido com o fascínio pelo paranormal. Mais de meio século depois, o caso permanece sem solução, alimentando livros, documentários e debates entre entusiastas de mistérios e criminologistas. O Morro do Vintém ainda é visitado por curiosos e caçadores de respostas, enquanto as máscaras de chumbo se tornaram um símbolo de um enigma que desafia a lógica. Miguel e Manuel, embora muitas vezes reduzidos a figuras em uma história de mistério, eram homens com vidas, sonhos e famílias. Suas mortes, cercadas de perguntas sem respostas, lembra-nos da fragilidade humana diante do desconhecido e da eterna busca por significado em meio ao inexplicável. A pergunta que ecoa desde 1966 persiste: o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A resposta, se é que existe, continua perdida nas sombras do Morro do Vintém, guardando para sempre o segredo dos homens com máscaras de chumbo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, no meu canal principal, Paralelo Metafórico, eu fiz um vídeo bem detalhado sobre todas as circunstâncias que levaram à morte dos dois homens. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card.